a falar conosco através da vida do nosso pastor Ramiro, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom dia, paz do Senhor. O que eu mais ouvi esses dias foi: Ramiro, como você está? Né? É o que a pessoa pergunta, né? Ramiro, como é que você está? Como é que a Cristiane está? Eu queria dizer para vocês. A gente chora todos os dias, né? Todos os dias a gente chora. Mas tem uma paz no coração tão grande que vocês não imaginam. Aquela paz prometida, ela existe, tá? Uma paz que excede todo o entendimento. É o que está no nosso coração. Chorar, a gente chora a perda, né? A gente veio fazer compras quarta-feira aqui no Mundial, aqui do Recreio. E a gente costuma pegar sempre 2 carrinhos, a Cristiane fica com um e eu fico com o outro. E eu acelero um pouquinho e sempre fico na frente, né? Cristiane vem atrás pegando algumas coisas. Aí eu sempre paro onde eu sei que ela vai parar. Aí eu parei em frente ao leite. A gente comprou 15 litros de leite, né? Aí a Cristiane falou: a gente não vai precisar mais comprar o leite. A gente chorou. Aí depois eu parei em frente ao feijão, porque Cristiane gostava de comprar feijão branco, feijão vermelho, feijão não sei o quê, tal, para fazer a comida dele cada dia, fazia com feijão. Aí ela falou: amor, a gente não precisa mais comprar esse feijão. Aí você vai cair na ficha, sabe? E você vê que até dentro do mercado você chora, a gente chorou de novo. E foi entre outras coisas, e a gente percebeu como que a nossa vida era em função do Rafael, entendeu? Então, assim, tudo em função do Rafael, de dar a melhor qualidade de vida para ele, fazer as coisas. Mas, irmãos, em tudo Deus nos deu graça. Em tudo Deus nos deu e nos está dando graça. O que nós falamos hoje na escola dominical, de uma contenda que teve na igreja de Antioquia, né? E eles resolvem ir em Jerusalém para resolver, e ali passa a ter um concílio para ser resolvido. Eu digo que a diferença ali na hora de se resolver um problema, você resolver uma situação, é se você tem o Espírito Santo ou não. Tudo vai, como é que eu posso falar? Tudo na sua vida vai ser resolvido de um jeito. Vai ser resolvido com o Espírito Santo ou sem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você resolve de um jeito. Se você não tem o Espírito Santo, você resolve de outro. E aí você vê, na hora da dor, como é importante você ter o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não suporta, se revolta, sabe? Diz: por que aconteceu comigo? Sente a diferença? Se você tem o Espírito Santo, você decide de um jeito. Se você não tem o Espírito Santo, você decide de outro. Então essa é a diferença. Até mesmo para consolar. Porque se você rejeita o Espírito Santo no seu dia a dia, nas suas decisões, na hora que você vai tomar uma decisão no seu dia a dia, você rejeita o Espírito Santo, ele vem te falar contigo, falar assim: olha, faça de um jeito, faça desse jeito, e você fala assim: não, eu vou tomar as decisões por mim mesmo, na carne. Então, a carne não tem o Espírito Santo. E ponto. É assim que funciona. Então, se eu tomo decisões a partir do que o Espírito Santo me orienta, eu tenho o Espírito Santo. Se eu tomo as decisões a partir do que a carne me sugere, eu não tenho o Espírito Santo. E se eu vou tomando as decisões ao longo da minha vida sem o Espírito Santo, vou tomando as minhas decisões a partir das decisões da minha carne, é porque eu rejeito o Espírito Santo. Aí, na hora da dor, você não tem o Espírito Santo. Porque ele já cansou de vir te ajudar, já cansou de vir falar com você, e agora ele quer te consolar e vai ficar te olhando: queria tanto te consolar, sempre me rejeitou. E aí você passa um momento difícil de dor,
sem o consolo do Espírito Santo. Amém? Isso não foi a introdução, tá, irmãos? Só foi o quebra-gelo. É bom que aconteça, foi bom que aconteceu, e da forma que o Espírito Santo está nos ministrando, nos consolando, que a gente vai ganhando mais experiência da vida, irmãos. O que a gente leva nessa vida é experiência. Aí eu volto de novo. Quais são as suas experiências? Com o Espírito Santo ou sem o Espírito Santo? Quais são as suas decisões? Com o Espírito Santo ou na carne? Carnal? O tema da minha mensagem essa manhã, a suficiência de Deus nas tempestades da vida. O texto que eu vou ler vai ser Filipenses 4, de 10 a 14, vou ler por parte, tá? Isaías 41, 10. Eu escrevi aqui o que eu vou pregar, porque essa pregação, essa mensagem seria para pregar em 2 ou 3 meses, pregações de 1 hora. Mas eu tentei resumir o máximo possível para passar para vocês, amém? Queridos irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês um testemunho pessoal de dor, luta, superação, mas acima de tudo, de como Deus é fiel e sustentador em meio às aprovações. Deus é fiel, sustentador em meio às provações daqueles que não rejeitam o Espírito Santo. Amém? No dia 31 de outubro de 2005, Deus me presenteou com o nascimento do meu filho Rafael. E cerca de 8 meses depois, no dia 25 de junho de 2006, nossa família passou por um acidente trágico que mudaria nossas vidas para sempre. Um carro veio na contramão e colidiu de frente conosco. Isso foi num domingo, 8 horas da manhã. Nós estávamos indo para a igreja. Eu era professor de escola dominical da classe de casais, né? Pastor Márcio Cruz era o professor principal e eu e Cristiane eram seus auxiliares, e quando eles não podiam dar aula, eu e Cristiane dávamos aula. Isso em 2006, já fazem mais de 18 anos. Estávamos indo para a igreja. Um cidadão que vinha da UNIG tinha levado a esposa para fazer uma prova lá na UNIG, que era aquela prova que faz na faculdade, como é que fala? Vestibular. Professor de escola dominical, de uma igreja batista, estava atrasado para chegar na escola para dar aula, vinha em alta velocidade, cortou um ônibus e bateu de frente com outro irmão, professor de escola dominical. Olha só. Como são as coisas. O Tomás também era crente da igreja batista e era professor de escola dominical. Levou a esposa na UNIG para fazer prova e estava voltando. A igreja dele era ali próxima a acho que é Parque Pernambuco que chama ali. E vinha atrasado. Tomou a decisão de fazer uma ultrapassagem irregular num lugar perigoso e causou esse dano à minha família. Foram dias difíceis. Eu fiquei internado 24 dias com a bacia quebrada em 11 pedaços. Minha esposa Cristiane ficou internada 21 dias e teve que reconstruir o maxilar. Eu quebrei a bacia. Cristiane quebrou o maxilar em 2 lugares, né? Nosso filho Rafael, o mais afetado, passou 100 dias no hospital. Ele perdeu 90% da massa cefálica e ficou tetraplégico. Vivemos os últimos 18 anos e alguns meses dedicado a ele, enfrentando dezenas de internações e desafios inimagináveis. Até que na semana passada, no dia 28 de janeiro agora de 2005, o Senhor o recolheu, né? Então, estava no carro eu, dirigindo, Cristiane no banco atrás de mim,
Rafael no colo da Cristiane, de frente para ela e de costa para o meu banco. Na frente estava o meu filho Richard, que hoje mora em Angra, e atrás do Richard estava a Thaís. Eles dois não foram afetados porque todo o impacto foi em cima da minha roda, né? Eu já estava passando do lado do ônibus, o ônibus estava parado, era uma curvinha assim, eu já estava botando o bico aqui, quando ele decidiu ultrapassar em alta velocidade. Quando eu botei o bico, ele entrou na minha roda. A roda do meu carro veio parar debaixo da embreagem e quebrou. Como eu não estava de cinto, se eu tivesse de cinto, teria quebrado o meu fêmur, o médico falou. Como eu estava sem cinto, a cabeça do meu fêmur explodiu a minha bacia. E partiu meu nervo ciático. O médico disse que eu nunca mais ia andar. Ele disse, já vendo a minha perna seca, né? Você pegava no meu tornozelo e na minha bacia, no meu fêmur era a mesma coisa, não tinha mais músculo no meu fêmur. Em 15 dias eu perdi todos os músculos do meu fêmur. Ele pegava aqui, ó, isso aqui não vai ter mais, sua perna vai encolher 7 centímetros e você nunca mais vai andar. Você vai voltar a andar daqui, vai ficar de cadeira de roda um ano e meio mais ou menos, e depois você vai andar de muletas. Você nunca mais anda. Isso aqui é oração. Amém? O mesmo Deus que me curou, não curou o Rafael. O mesmo Deus que fez a minha perna criar músculo novamente, quem é de medicina que sabe que se você não está com o nervo ciático partido, esmagado, você perde a massa muscular e a tua perna seca. E ela fica imóvel, porque quem move é o nervo ciático. Tem um laudo médico falando sobre isso, que eu nunca mais ia andar. Então, Deus me curou. Diante dessa história, quero compartilhar com vocês algumas verdades que o Senhor me ensinou ao longo dessa caminhada. Eu quero compartilhar com vocês 3 verdades. A primeira, aprendemos a depender de Deus em todas as circunstâncias. Você precisa aprender a depender de Deus em todas as circunstâncias. Você não pode escolher em que você vai depender de Deus e em que você não vai depender de Deus. Isso aqui, Deus, eu quero que você me ajude. Isso aqui eu vou resolver do meu jeito. Não existe isso. Ou você é espiritual ou você é carnal. Lembra-se que o espiritual e o carnal, os dois vão para o céu. Os dois estão salvos. Só que um vai ser problema para a igreja e o outro vai ser solução. Então, quem você é na igreja? Você é para a igreja ou você é solução? Você reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Você levantou as tuas mãos lá e falou, Senhor, eu te aceito. Aí a obra da salvação vem sobre a sua vida. Você foi justificado, você foi regenerado e você foi adotado. Começou a obra da santificação na sua vida, só que o carnal, ele decide abortar isso. Ele fala, Senhor, eu só quero só a salvação. A santificação eu não quero. Então, não tem como você ter experiência com o Espírito Santo se você aborta a santificação na sua vida. Amém? Teologia nazareno, tá, irmãos? Mateus, quando tu for fazer a prova, já aprende. Então, vamos ler Filipenses 4:11. Desculpa, Mateus. Filipenses 4:11. Diz assim, é o texto base dessa mensagem. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque aprendi a adaptar-me em toda e qualquer situação. Ele aprendeu. Paulo fala assim, olha, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me, ou adaptar-me, ou contentar-me em toda e qualquer situação. Paulo está falando assim, eu não sabia que eu precisava ter uma vida santificada, mas eu aprendi. Amém? Então, o aprender e o desenvolver na vida cristã é uma coisa que você vai desenvolver. Você vai crescer. Mas você precisa querer. Uns querem e outros não querem.
Quem é você? Você é o que quer aprender ou você quer abortar esse aprendizado? Não quero aprender. Então Paulo diz, aprendi, ok? O apóstolo Paulo passou por momentos de abundância e por tempos de escassez, mas aprendeu a viver contente, porque sua alegria não dependia das circunstâncias, mas sim de Deus. Então, as circunstâncias é o que eu estou vivendo nesse momento, ok? Eu vivo nesse momento, são as circunstâncias da minha vida. Mas essas circunstâncias, elas não podem decidir se eu vou ser crente ou não. Está tudo bem, eu vou para a igreja. Não está tudo bem, eu não vou. Está tudo bem, eu vou para a escola dominical. Está tudo bem, eu não vou. Não está bem, eu não quero ir para a igreja, não quero olhar para a cara de ninguém. Como é? Como é que pode ser isso? Então, se você está empregado, você é crente. Se você está desempregado, você não é crente? Então, se você está empregado com bom salário, o Espírito Santo fala contigo. E você está desempregado, o Espírito Santo não fala contigo? Se você não sabe, você precisa aprender. Quando passamos pelo acidente, minha vida e a vida da minha família mudou completamente. Tive que aprender a confiar em Deus para cada dia, para cada provisão. Eu lembro que na primeira conversa que nós tivemos com a pastora Laudelina, logo depois do acidente, eu e Cristiane, a pastora Laudelina falou assim para a gente, vou dar um, como é que é? Vou falar para vocês, vou dar uma dica para vocês, vou dar uma dica. A pastora Laudelina falou para a gente, lá no início. Viva um dia de cada vez. Não pense como é que vai ser a vida do Rafael lá na frente. Não pensa que o Ramiro vai ficar 1 ano e meio na cadeira de roda, como o médico falou. Não pensa que você vai perder a sua perna. Não pensa nisso. Viva hoje. O que nós temos que resolver hoje? Então, o que você tem que resolver hoje na sua vida? Resolva hoje. Amanhã, você vai chegar amanhã e você vai resolver as coisas de amanhã. Então, não fica frustrado, sabe? Porque você olha e fala assim, como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou... Foram 18 anos. Imagine se eu ficasse lá atrás pensando, como é que vai ser daqui a 18 anos? Nós vivemos um dia de cada vez. Entende? A pastora Laudelina ensinou isso para a gente, graças a Deus pela vida dela, que ela falou, a Cristiane falou, pastor, e agora, como é que vai ser? A pastora, vocês vão viver um dia de cada vez. E tive que aprender a confiar em Deus para cada dia, para cada provisão, para cada nova luta. Não havia momentos de desespero. Havia momentos. Desculpa, irmãos. É porque eu parei no meio do que eu estava lendo, agora não sei onde que eu parei. Ah, está aqui. Tive que aprender a confiar em Deus para cada dia, para cada provisão, para cada nova luta. Então, você tem que aprender a confiar em Deus para cada dia, para cada provisão e para cada luta. Havia momentos de desespero, de dor, incertezas, mas foi nesses momentos que senti a mão de Deus nos sustentando. Às vezes você passa por um momento para que você possa sentir que Deus está com você. Amém? Deus nos ensina a depender dEle quando tudo foge do nosso controle. Então, uma coisa que você aprende é depender de Deus quando você olha para um lado e para o outro, não tem ninguém mais que possa resolver o teu problema. O segredo da vida cristã não está na ausência de dificuldade. Esse é o segredo. Não está na ausência de dificuldade, mas na presença de Deus em meio a elas. Entende? Então, a diferença está, você tem o Espírito Santo? Se você tem o Espírito Santo é a confirmação da presença de Deus na sua vida.
você é um crente carnal, decide as coisas com seu próprio braço, você não tem o Espírito Santo. Você não vai conseguir vencer. A segunda coisa que eu quero falar é: a força que vem do Senhor é real. Irmãos, a força que Deus te dá no momento difícil é real. Ele vai te dar essa força. A gente tem sentido isso. Vou ler Filipenses 4:13. A famosa frasezinha que todo mundo gosta de falar, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Tudo posso. Tudo posso. Muitos interpretam esse versículo como uma promessa de sucesso, mas Paulo o escreve num contexto de sofrimento. Ele está escrevendo isso não num contexto de sucesso, mas num contexto de sofrimento. Tudo posso. Eu posso sofrer sim em Cristo Jesus. Você pode sofrer sim em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus sofreu na cruz por você. Sendo Ele Deus, o Filho de Deus, Ele sofreu na cruz por você. Eu falei isso lá no sepultamento. O que Deus tinha que fazer por mim, amados, Ele já fez. Foi me comprar com o sangue dEle. Olha só que coisa maravilhosa. Foi ter derramado o sangue dEle na cruz por mim. Ele já fez. As outras coisas não tem importância. Ele já fez por mim, já fez por você. Se você vai ter sucesso na vida ou não, não tem importância. Se você entende que o que Deus já fez por mim, o que Deus deveria ter feito, o que Ele fez por mim, Ele já fez. Ele comprou você. Você era escravo do pecado, você não é mais pertencente ao pecado. O pecado não domina sobre você, só se você aceitar ele. Se você aceitar o pecado de volta, Jesus te comprou com o sangue dele na cruz, você agora está liberto, justificado, transformado, regenerado, adotado. Mas aí você fala assim, só até aqui. Não quero santificação. Não quero santificar o meu coração. Não quero intimidade com Deus. Não quero o Espírito Santo. Cuidar do Rafael por 18 anos foi um desafio que jamais teria conseguido enfrentar sozinho. Foram dias e noites de internações. Internações médicas, limitações, dores. Muitas vezes me perguntei, Senhor, como vou suportar tudo isso? E a resposta sempre vinha, tudo posso naquele que me fortalece. Vocês não têm ideia, irmãos, do que nós passamos. Nos primeiros meses, depois que Rafael teve alta, depois desses 100 dias, nos primeiros 2 anos ou 3 anos, ele precisava internar, porque ele ficou com um problema de respiração, que a gente não sabia, a gente foi aprendendo com ele, sabe? Ele tinha um problema de respiração, que a saturação dele dava 80, 82, ele precisava de oxigênio, a gente não tinha oxigênio em casa, entendeu? E a saturação dele baixava, internação. Então, nos primeiros 3 anos depois do acidente, 2 anos, 3 anos, ele ficava 1 mês internado, 1 semana em casa. Aí, 2 meses internado, 1 semana em casa. Nesse tempo, eu da Nazareno de Nova Iguaçu, a minha vida era assim. Eu morava em Marapicu, lá perto de Cabo Sul, na Estrada de Madureira. Trabalhava em Campo Grande. E eu, muitas vezes, saía de casa de manhã, levava a Cristiane no hospital e ia trabalhar. Saía do trabalho. Aí, às vezes, a Rosa, quem estava lá no sepultamento conheceu ela, a Rosa, que era tia da Cristiane e ficava com ele, ela ia dormir no hospital. Eu saía do trabalho, ia para o hospital, ficava às vezes até 10 horas da noite, que tinha que conversar com o médico, papapá, saía do hospital 10 horas, chegava em casa meia-noite, eu e Cristiane, dormia. Aí acordava 6 horas da manhã, levava a Cristiane no hospital de novo. Aí trazia a Rosa até Campo Grande, que às vezes ele ficava internado em Santa Cruz, ficava internado em Campo Grande, ficava internado na Tijuca, às vezes ficava internado na Tijuca.
Eu tinha que ir para Tijuca, às vezes ficou internado em Bom Sucesso. A gente conhecia esses hospitais todos. Foram muitas internações. E a gente ficava assim. Às vezes, no domingo de manhã, quando Cristiane ficava à noite com ele, eu pegava a Cristiane no domingo de manhã, no hospital, eu vinha para a igreja, em Nova Iguaçu. Se fosse Santa Cruz, eu saía de Santa Cruz e ia para Nova Iguaçu. Se fosse na Tijuca, eu saía de Nova Iguaçu. Escola dominical. Dormíamos na igreja, que tinha uma casa lá na igreja, o pastor Luiz deixava a gente dormir, o pastor Luiz até ficava na igreja, dormia uma tarde na igreja. Ou alguns irmãos de Nova Iguaçu nos cediam a casa para a gente ir passar, dormir à tarde na casa deles, para à noite a gente poder voltar para o culto à noite. Né? Acabava o culto, muitas vezes eu levava a Cristiane para o hospital de novo. Foram 3 anos fazendo isso, assim como o pastor Luiz se referindo à família dele, à família do pastor Fábio e pastora Renata. Nós éramos um rato de igreja. Nós éramos um rato de igreja. Não perdia um culto. Não perdia uma escola dominical. Não deixei de ser dizimista na igreja. Não deixei de socorrer. Pelo contrário, a indenização do Rafael a gente deu de oferta para a igreja. A gente recebeu a indenização e deu integralmente de oferta. A gente chegou a dar mais quase 40 mil reais para a igreja de oferta. Eu não estou falando isso em valores para vocês, eu estou falando para vocês que, apesar da dificuldade, eu não era empresário, eu era empregado numa corretora de seguro, eu não tinha um bom salário, eu não ganhava o salário que eu ganho hoje, mas assim, a dependência nossa era tão grande de Deus que a gente recebeu um recurso, falou assim, pô, vou guardar esse dinheiro, né? Vou guardar que eu posso precisar para... Caramba, não, vamos dar de oferta. Foi tão engraçado que a gente estava na campanha do templo lá em Nova Iguaçu e o pastor Luiz falou, como falado aqui para a gente trocar o telhado, e o pastor falou assim, vamos dar uma oferta, o que você tem, para a gente comprar um prédio ao lado, lá nós compramos esse prédio. Aí o pastor Luiz falou assim, eu vou orar para quem tem causa na justiça, para receber o dinheiro, quem tem causa, eu vou orar para quem tem causa na justiça. Olha só, irmão, como é importante. Às vezes a gente fala assim, o pastor está querendo arrecadar. Você acredita que ele estava lá para receber esse dinheiro já há alguns anos, depois que teve uma campanha na igreja, que o pastor Luiz chamou lá na frente quem tinha causa na justiça para orar. Lembra disso? Lembra? Né? E aí, eu estava lá sentado, eu estava lá em pé, pastor Luiz falando. Aí eu falei, senhor, a gente tem aquele dinheiro da Sul América para receber, né, do seguro do outro condutor, e a Sul América estava exigindo várias coisas para pagar a gente. Aí eu falei, senhor, mas você sabe, né, o dinheiro não é só meu, o dinheiro é meu e da Cristiane, então eu não posso fazer esse voto. Falei, se eu receber esse dinheiro, eu vou dar integralmente para a igreja. Eu não posso fazer isso. Mas você tem o Espírito Santo. Você fala para o Espírito Santo. Eu desejava tanto dar essa indenização integral para a compra do templo. Eu parei de pensar, você sabe que você pensa numa velocidade muito grande, né? A Cristiane virou para o meu lado e falou assim, amor, vamos dar aquele dinheiro da Sul América de oferta? Espírito Santo. Eu pensei, falei assim, se eu recebesse aquele dinheiro, eu poderia dar de oferta. Mas eu pensei também, mas não depende somente de mim, esse dinheiro vai ser meu e da Cristiane, do Rafael. Naquele mesmo minuto, a Cristiane falou comigo, entre os segundos. Quer dizer, quando você tem o Espírito Santo, você ouve, e o Espírito Santo falou com a gente. E naquele mesmo momento a gente deu as mãos, oramos, então nós vamos dar de oferta um dinheiro que estava quase 3 anos lá, 4 anos, e nos desenrolava. Na outra semana nós recebemos, a gente foi lá com o cheque e deu o cheque de oferta para a igreja. Você acha que Deus ficou me devendo essa oferta? Eu era empregado numa corretora, não ganhava um bom salário. Eu poderia estar pensando, não, eu vou guardar esse dinheiro que eu vou precisar dele lá na frente. Não fiz isso. Entre outras coisas, entre outras ofertas que a gente fez, eu poderia falar assim, vou guardar dinheiro porque eu preciso ter dinheiro guardado para ajudar a cuidar do Rafael. Eu nunca fiz isso, irmãos. Pelo contrário, a gente sempre fez o que a gente pôde fazer. Entende? Então, quando você acha que não tem mais força, Deus vem e te sustenta. O que parece impossível para nós, Deus torna possível
pela sua graça. O que parece impossível, Deus torna possível pela graça de Deus. Amém? A terceira coisa sobre essa mensagem última, antes da conclusão, Deus segura nossa mão em meio à dor. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Mas, quando você abre mão do Espírito Santo, fica mais difícil Deus te ajudar. Mais uma vez, você abre mão do Espírito Santo, como é que o Espírito Santo vai te ajudar? Você não conhece a voz dele, você não sabe que é ele que está falando com você, você não tem intimidade com ele. Porque, irmãos, você vem aqui e ora pedindo uma coisa a Deus. Aí o Espírito Santo vem te falar, aí você fala, isso aí eu não vou fazer não. Aí você vem orar de novo, aí Deus fala com você, fala, não, isso aí eu não faço não. Você quer escolher o que tu vai fazer? O Espírito Santo está te orientando. Se o Espírito Santo, que é Deus, que conhece o presente, o passado, o futuro, conhece tudo, ele está te orientando, e você fala, não, isso aí não. Ah, perdoa o fulano. Não, isso aí não vou perdoar não. Ah, faz isso. Não, isso aí não. Isso aí é muito para mim, Senhor. Isso aí é muito para mim. Isso é coisa de crente carnal. Tu tá salvo, mas tu é um problema para a igreja. Tu é um problema para você. Tu é um problema para sua família. Tu é um problema para sua mulher. Tu é um problema para os seus filhos. Porque você não ouve a voz do Espírito Santo falando contigo. Ué? Aí num momento como esse, o Espírito Santo vem te falar com você, você não reconhece. Ué, quem está falando comigo? A gente até falou hoje na escola dominical, será que é o Espírito que falou com Acabe, lá que enganou Acabe? Será que é o Espírito que enganou Roboão? Não foi isso, pastor Tenógio? Quem está falando comigo? É o Espírito Santo ou é aquele Espírito que enganou Acabe? Às vezes o Espírito que enganou Acabe vem querer te enganar. Aí você não sabe discernir quem está falando contigo, se é o Espírito Santo ou o Espírito que enganou Acabe. Ele está aí enganando, ele continua enganando as pessoas. Ele continua no nosso meio querendo enganar os crentes. Ele continua enganando os governos, as políticas de governos, né? Ele continua enganando as pessoas. Aquele espírito que enganou Acabe. Mas nós temos um espírito que é o Espírito Santo. Não abra mão dele. Não abra mão do Espírito Santo. Para que quando você, assim, o irmão falou assim, Ramiro, como é que é esse negócio de Espírito Santo aí que tu fala? Como é que você ouve que é o Espírito Santo que está falando contigo? O irmão falou isso comigo uma vez, irmão Marcelo, lá de Nova Iguaçu, que é policial militar. Aí ele, grossão, né? Falei, vem cá, Marcelo, eu vou te falar quando é que é o Espírito Santo falando com você. Ele, como é que é? Me explica aí. Sempre ele vai te contrariar. É assim? Eu falei, é. Ah, então eu escuto alguém falando comigo que eu estou errado, que eu falei demais, que eu não devia ter falado aquilo com a minha esposa, que não devia ter tratado meus filhos daquele jeito. É esse? Eu falei, é esse. Porque se ele falar para você que você está certo, não é o Espírito Santo. Amém? Você brigou com a mulher, tratou ela mal, ele vem, você não devia ter feito isso. Tu é grosso, ignorante. A mulher, poxa, cuida tão bem de você, faz tudo e você tá... Você não devia ter feito isso com teu marido. Cara, o teu marido é trabalhador, um homem que está em casa, está com você, está junto com você, e você trata teu marido desse jeito. Isso é o Espírito Santo. E fala, ó, não... Aí você começa a identificar que é o Espírito... Aí você vai trabalhar numa empresa e fala, não quero que você trabalhe nessa empresa. Por causa disso, ele vai te mostrar o pecado, o problema da empresa antes de você chegar. Ele vai te falar de uma pessoa que vai se aproximar de você. Ele abre o olho com esse cara. Abre o olho com essa pessoa. Porque ela é assim, 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 assim. Aí você vai ver, ele te... Se é um espírito enganador, ele fala assim, ó, isso aí é gente boa, pode abraçar, leva para sua casa. Leva para almoçar com você. O enganador vai fazer isso, o Espírito Santo não. Abre teu olho, ele é carnal, não é convertido, não leva na tua casa. Entende? Você consegue ouvir quem está falando contigo. Amém?
Deus segura a nossa mão no meio à dor. Por isso, a Isaías 41:10. Isaías 41:10 diz assim: por isso, não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Essa versão diz: por isso não temas, pois estou com vocês. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, e eu segurarei com a destra da minha mão, da minha justiça. Então, assim, é uma promessa de Deus para um momento difícil. Amém? A perda do Rafael foi uma das maiores dores que já experimentei durante esses 18 anos. Ele foi um presente de Deus para a nossa família. Nos ensinou, né, nos tem ensinado sobre o amor incondicional, a paciência e a fé. Nos ensinando sobre o amor incondicional. Quer dizer, a convivência do Rafael, ele nos ensinou o amor incondicional, a paciência e a fé. Talvez Rafael tenha vindo para minha família para que eu seja salvo, para que eu fosse salvo. Se Rafael não tivesse vindo, se Deus não tivesse colocado Rafael na minha vida, eu não teria sido salvo. Entende? Deus foi tão misericordioso comigo, para Cristiane, e falou assim: olha, eu quero que vocês sejam salvos. Eu vou dar o Rafael para vocês cuidarem, e cuidando do Rafael, vocês vão sentir um amor incondicional, vocês vão ter paciência, aprender a ter paciência, e vocês vão ter fé. Onde você vê dor, você vê luto, Deus vê salvação. Deus vê salvação. Em momentos como esse, é fácil questionar: por que, Senhor? Mas a resposta de Deus não está sempre nas explicações, em si, na sua presença. Amém? Ele nos segura com a sua mão direita e nos fortalece para seguir em frente. Então Deus está nos segurando, Deus está segurando eu e Cristiane hoje, para que nós possamos seguir em frente. Deus vai segurar você para que você possa seguir em frente, para que você termine a sua missão. Amém? Você precisa terminar. Eu tenho uma missão e todos vocês que estão aqui têm a sua missão. Deus deu uma missão para você. Você precisa terminar. Você precisa prestar conta para Deus. Vem cá, meu filho, me preste conta aí. Te dei umas missõezinhas aí. Qual foi que você entregou e qual foi que você não entregou? Imagina, você foi salvo e chega lá diante do Senhor para receber o galardão. E Deus te deu essa missão, tu entregou? Não, Senhor. Te dei essa missão, tu entregou? Não. Te dei essa missão, tu entregou? Não. Te dei essa missão, tu entregou? Não. Aí vai olhar assim: meu Deus, minha misericórdia é grande mesmo. Porque o que tu está fazendo aqui? Aí tu vai saber o que é a misericórdia de Deus. Porque Ele te deu várias missões durante a tua vida inteira, tu não entregou missão nenhuma, tu não realizou nada, e tu foi salvo. Aí tu fala: Senhor, eu nunca imaginei que isso era a tua misericórdia. Que tudo que tu me pediu para mim fazer, eu não entreguei. Não entreguei nada. Mas mesmo assim, como eu costumo brincar, né? Beleza, mas tu não vai morar aqui na zona sul do céu, não. Tu vai morar lá no João 23, depois de Santa Cruz. Tá? Tu foi salvo pela misericórdia, vai morar no João 23. Qual é o meu galardão, Senhor? Rapaz, tu já foi salvo, tu quer galardão? Tu já foi salvo, tu quer galardão? Eu vou pegar, vai ser um galão aqui e vou dar na tua cabeça. Amados, só a graça, né? Se você está passando por uma dor, lembre-se, Deus está segurando a sua mão. Ele não te abandonou. Somos nós que no momento de dor abandonamos o Senhor. Somos nós. É o homem que não acredita que Deus está segurando ele pelas mãos. E no momento de dor,
ele abandona o Senhor. Ele não te abandonou. Ele é o Deus que nos sustenta, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. Eu não entendo o que aconteceu. Eu não entendo por que Rafael nasceu são, estava aprendendo a andar, seria uma criança que ia estudar, né? Estaria com a gente aqui na igreja, agora com 20 anos estaria namorando, estaria estudando, estaria na faculdade. Era o que eu pretendia para ele, né? Meu filho, que ele casasse, né? Então era o que eu pretendia, mas eu não entendo, né? Ele é o Deus que nos sustenta, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Eu realmente não entendo, sabe, o porquê, mas um dia eu vou entender. Imagine que se Deus falasse, Ramiro, eu te amei tanto, eu sabia que você ia se perder, e você não ia ser salvo. E eu dei o Rafael para te cuidar, para mudar o teu caráter, a tua essência, mudar você, e você pudesse estar aqui comigo hoje. Olha só. Imagine, ao invés de passar a eternidade perdido, eu vou passar a eternidade no céu. Amém? Conclusão. Um testemunho de fé para inspirar outros. Minha família e eu enfrentamos uma tempestade mais violenta da vida, né? Mas saímos dela mais fortalecidos em Deus. Amém? Nós enfrentamos essa tempestade muito violenta, mas saímos dela, estamos saindo dela fortalecidos. Aprendemos a depender dele em todas as circunstâncias. Aprenda a depender de Deus em todas as circunstâncias. Descobrimos que sua força nos capacita a suportar o que parecia impossível. E entendemos que sua mão nunca nos abandonou, mesmo nos momentos mais sombrios. Hoje eu quero encorajar vocês. Não importa o que você esteja passando, Deus é fiel. Amém? Se Ele nos sustentou nesses 18 anos, sustentou a minha, Cristiane, de lutas e desafios, Ele pode sustentar você também. Amém? Se você está enfrentando uma dor, um luto, uma provocação, uma provação, eu te convido a entregar tudo nas mãos de Deus. Ele tem um propósito maior. E sua graça é suficiente para nos sustentar. Amém? Vamos ficar em pé? Queria fazer uma oração com vocês. Como o pastor Luiz ora às vezes com a gente aqui. Amém? Eu vou fazer em frases e vocês vão repetindo comigo. Amém? Oremos. Vamos lá. Senhor, obrigado porque mesmo nas tempestades, tu permaneces. Desculpe, irmão. Senhor, obrigado porque mesmo nas tempestades, tu permanece fiel. Vamos lá. Dá-nos força para confiar em Ti em meio à dor. E nos ensina a depender de Ti em todas as circunstâncias. Em nome do Senhor Jesus, amém. Obrigado, irmãos.